de volta, Antenados na Geral ao vivo. Estamos perguntando para você que está em casa. O que você faz na sua igreja? E você já se perguntou, será que eu tenho sido constante? Eu falo, poxa, pastor, eu vou estar aqui no grupo de oração. Quantas vezes você foi? Poxa, pastor, olha, eu quero ajudar o senhor que estão pintando aqui e eu vou vir aqui pintar a igreja, aqui na obra, eu vou ajudar a obra aqui da igreja. Quantas vezes você já foi? Acho que a maior dificuldade do pastor é a questão da constância. Se todo mundo não falasse muita coisa, mas pouca coisa, fizesse pouco, mas fosse constante, meu Deus do céu, olha. A irmã Elândia, de Sepetiba, no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, irmã? Tudo bem, pastor André. Rapaz, eu fiquei sabendo que a senhora tem um talento, a senhora gosta de ajudar o pastor na igreja. Eu tinha o maior prazer de limpar toda a igreja, eu limpava do chão até a cozinha, eu sozinha, irmão, eu e meu esposo, não gostava nem que ninguém me ajudasse, porque eu não estava fazendo para o pastor nem para ninguém, estava fazendo para Deus, eu tinha prazer de limpar a casa do Senhor. E de repente me tiraram esse prazer e me botaram para ficar dentro da igreja, atendendo as pessoas na hora do culto. Eu fiquei muito triste com isso. Quer dizer que a senhora limpava, gostava de limpar o banheiro, limpar tudo. Eu gostava de limpar tudo, eu gostava de ver tudo brilhando para depois que começasse o culto todo mundo sujar. Se eu botasse o número da irmã Elândia, um monte de pastor até ligando, irmã, vem aqui para minha igreja. Irmã Elândia, obrigado pela sua participação. Eu acho bonito. E a gente vê isso, existem umas irmãs na igreja. Cá para nós, claro que eu não vou querer fazer acepção de sexo, de idade, mas as irmãs da igreja, via de regra, são as mais constantes. O que seria dos pastores se não fossem as irmãs? Né? Você vê que, seja a Assembleia de Deus, Igreja Congregacional Batista, as irmãs, a União Feminina sempre é um trabalho precursor. Impressionante. A primeira união a se formar, departamento... A mais constante. Faz jus até o tema, né, de 1 Coríntios 15, 58, 59, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É um grupo muito bom, a liderança pastoral, que tem chegado na frente e tem tido esta preocupação, esse binômio, essa educação continuada, essa constância nesse processo. E eu vejo que essa irmã, né, ela falou, né, foi tirada a oportunidade que ela tinha de louvar ao Senhor com o seu dom, com aquilo que Deus lhe deu de fazer com amor, cuidar da casa do Senhor. Eu não estou assim, agora, de repente... amado, com sua licença, as irmãs, elas são fundamentais em qualquer ministério na igreja. Porque os pastores sabem que nós podemos contar com as irmãs na limpeza, podemos contar com as irmãs na cantina. Não estou menosprezando os varões, não estou menosprezando os irmãos. Mas as irmãs são o braço direito dos pastores. Pelo menos o meu ministério, eu louvo a Deus. Que as minhas guerreiras... Elândias. Aleluia. Mas é uma coisa até interessante para a gente falar. Ele falou, André, ele me tirou... Porque às vezes no olhar de quem busca alguma coisa na igreja, poxa, eu limpava e agora eu estou dentro da igreja recepcionando as pessoas, eu fui e recebi um upgrade. E ela gostava, não, André, eu queria ficar lá limpando, que é uma coisa contrária um pouco do que a gente vê hoje, né? Hoje, deixa eu colocar alguns casos até para a gente debater aqui e até ampliar o nosso debate. Eu quero levantar uma situação sobre a música. A gente chegou a tocar na questão da profissionalização do voluntariado, ou seja, você é voluntário, mas agora a gente precisa de algo constante, com uma qualidade um pouco mais fixa, então às vezes as pessoas começam a ser remuneradas. Já conversei e debati muito sobre isso, sobre, às vezes, ministros de louvor que saíram de uma igreja e foram para outra porque eles lá receberiam para fazer o que eles fazem nessa igreja. Então ele deixou de ser voluntário aqui para ser remunerado ali. Eu não condeno nenhuma das duas práticas. Acho que se um pastor ele quer ali por causa da frequência, se a pessoa tem que estar todo dia da semana, tem culto 3, 4 vezes por semana, o cara tem que deixar de trabalhar e estar com a família para estar na igreja às vezes, né, é justo que ele receba algo. Mas como também vocês acham que deve ser essa balança? Até que ponto deixo meu voluntariado porque ele está pagando? E é bom isso para a igreja, ter músicos e pessoas ali sempre pagas? Como é que vocês acho que algumas funções muito técnicas, elas, dentro da possibilidade da igreja, elas vão prescindir de um trabalho de voluntários e partir para a contratação de uma pessoa técnica. Por exemplo, som. Se você tem um grande templo, as igrejas da Assembleia de Deus geralmente têm grandes templos, precisa ter um bom som. E às vezes quando usa o irmãozinho voluntário, o som fica ruim. Caótico, né? Você tem outras atividades na igreja, talvez na parte de música também.
Eu acho que depende da muito. frequência que ele vai, tem que entender. Pastor, eu prefiro ficar com a palavra do assim, é pertinente a sua palavra, mas tem que se colocar na balança, porque a gente pode jogar por terra também as atividades leigas da igreja, né? A igreja é feita de Mas olha só, Elias, eu estou falando de uma função específica. Eu acho que a igreja tem todas as oportunidades que foram ditas aqui ao longo do programa. Sim. Os membros da igreja têm. A questão é de você ter, numa determinada função, uma pessoa remunerada. Dependendo do determinada função. Essa questão numa determinada função. Claro que a essência da igreja é o trabalho voluntário. A igreja primitiva traz essa essência. Claro, pastor, mas a igreja primitiva, tudo bem. Eu acho que a igreja como um todo, ela se profissionalizou. Acho que os cultos estão... É natural, isso que eu estou falando. Mas as grandes normal. igrejas. Só que nós, da minha igreja, é uma igreja pequena. Isso acaba chegando na cabeça dos músicos voluntários, do músico servo. Porque tá difícil, com todo respeito aos músicos, eu tenho músicos abençoados na nossa igreja, que eu sempre costumo tratar eles não como músico, costumo tratar eles como servo. Não como músico específico. Eles precisam ir para a escola dominical, eles precisam também ir para o evangelismo, eles também têm que pegar uma vassoura. São membros da igreja, são crentes. Membros, como qualquer outro. Eu pego vassoura e varro, eu pinto a igreja, eu troco o ventilador, eu faço o que vier e faço com amor. Eu entendo que o músico... Agora, a igreja que pode pagar, tudo bem, eu não sou contra. Acho que a pessoa está ali, a família dele precisa. Mas isso está acabando trazendo um problema para as outras igrejas. Que muitos músicos chegam para o pastor e falam, pastor, tem um amigo meu que agora ele assinou a carteira, está tocando lá, eu também quero. Só que a igreja, muitas das vezes, não tem condições. E a gente acaba sofrendo com o reflexo desse fenômeno. Eu não sei se sinceramente, pode ser o tema de outro debate, eu não sei se a profissionalização seja o caminho mais certo. Eu tenho as minhas reservas. Agora, eu não abro mão, e eu penso que seja de todos os pastores, que haja um aperfeiçoamento daquilo que você faz. Por que eu não concordo com essa profissionalização? Porque você vai estar naturalmente jogando para escanteio esse trabalho leigo. É natural. Não sei. Eu suscitei esse aspecto e falei de músicos, mas na igreja do Batista do Recreio, hoje tem 4.500 membros, nenhum dos músicos recebe. A liderança, sim. O líder do ministério de adoração, esse é remunerado. Mas os músicos, não, todos eles chegam lá com o seu instrumento, vão tocar e não recebem por isso. Eu acho que isso também é um trabalho voluntário. No Brasil. Depois, se eu posso até citar, não vou citar nomes, mas aconteceu um caso muito sério nesse sentido entre igrejas em São Paulo, onde um pastor, até de uma igreja Assembleia de Deus, ele viu para uma igreja que era uma igreja, né, de neopentecostal ou de comunidade, e ele viu o grupo inteiro, achou muito interessante e contratou todo. O grupo veio inteiro para a sua igreja e isso há uns 6, 7 anos atrás. Desde essa época começou essa coisa da qualidade do som. Claro que eu entendo, eu entendo aquilo que eu falo. Eu entendo quando o pastor fala, eu preciso que você esteja aqui, que eu tenho 5 cultos por semana. Como é que o cara vai deixar a casa dele, a vida dele, às vezes é casado, para ir todo dia na igreja? Às vezes ele fala, olha, pastor, dá, mas não tem como ser voluntário. Mas isso aí tem que desenvolver... Beleza, aí eu pago. Não, nisso que eu entendo. Mas às vezes também quando você vê isso, poxa, tá montadinho aquele grupo naquela igreja, vou pagar... Você tá começando a falar de profissionalização nesse sentido, entendeu? Porque quando o cara tá todo dia, às vezes, na igreja, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, se uma pessoa tá na igreja, voluntário, isso é muita coisa, aí que gente. Entra, não é pouca coisa, aí que entra não. a questão da oportunidade do membro ser útil na igreja. Porque às vezes você tem 2, 3, 4, 5 tecladistas e o cara tá sentado no banco. E aí só tem um, aí você sobrecarrega um cara, tem um baterista, o cara é muito bom porque tocou com o fulano de tal, não vou falar o nome de ninguém aqui não. Tocou com o fulano de tal, o cara roda a baqueta e tal, dá um voadora. Quer dizer, o camaradinha está querendo servir, mas não pode. Isso também... Compromisso versus talento. Exatamente. A gente entra um pouco nisso. Eu gosto desse cara sobrecarrega porque ele é melhor do que os outros. Até que ponto também se deve ponderar nisso? Olha, eles não são tão bons cantores ou tecladistas, mas eles têm compromisso. Você fala para eles estar aqui todo domingo de manhã, eles estão domingo de manhã. Como é que vocês também, às vezes, é melhor o compromisso do que o talento? Até que não, no caso de músico, me perdoe, tem que ter o talento. Eu gosto de cantar. E aí, pro cara que não sabe tocar ou está tocando errado, ele acaba... Não é também não saber, né? Não, mas assim, às vezes mas não é aquilo, foi aquilo que o pastor falou. Às vezes o cara precisa ser mais técnico. Por isso que até ultimamente eu estou cantando com playback, né? Estão dizendo... playback não reclama, não tem vaidade.
Não vai pro céu também, não vai ter playback também, né? Vai ter playback no céu, mas eu ultimamente estou buscando playback porque às vezes o músico, é o que eu falo, aí outra coisa, o músico às vezes quer a guitarra mais cara, quer uma Fender, às vezes a igreja não tem condição. Pô, pastor, o senhor tem que investir aqui em som, retorno tá ruim. Aí, eu lembro que na minha época, quando eu comecei na igreja, a guitarra era aquela Giannini, a bateria é uma bateria, mas hoje então tem essas vaidades. E aí entra a parte da profissionalização. E as igrejas de menor porte, a igreja mais humilde, acaba sofrendo, gente. Acaba sofrendo. Tá, mas vejam bem, eles podem ser profissionais sem problema nenhum, mas ele tem que se colocar na posição de servo. Ele tem que se colocar num local de servo. Ele pode ser um ótimo profissional, ou seja, na área administrativa da igreja, na área do louvor da igreja, mas ele não pode esquecer que ele é servo, ele é adorador, ele está ali para adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus, independente se ele é profissional na tesouraria, se ele é profissional na administração, se ele é profissional no ministério de louvor, no ministério de dança, não importa, ele é servo. Deixa eu só dar aconteceu na minha igreja esse problema com música. Eu tinha um grupo lá de 10 músicos, e aí eles resolveram criar uma banda de pagode gospel. Eu falei para eles, olha, tudo bem, vocês criaram a banda, eu vou apoiar. Só que se o trabalho da banda ficar acima do trabalho da igreja, da obra do Senhor, a gente vai ter conflito aqui. E não deu outra. Não deu outra. Chegou uma sexta-feira, cadê os músicos? Aí foram tocar num evento numa praça. Aí o caldo entornou, o bicho pegou. Falei, playback. Playback. Falei, então fazer o seguinte, e saiu todo mundo lá da igreja, porque eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu acho assim, a pessoa tem que ter, aquilo que o bicho falou, ele pode ser, e não é o caso de ser profissionalizado, porque todos eles trabalham, todos eles têm o seu ganho. E às vezes, e aí deixou de ter aquele tempo extra para estar na casa de Deus. Era um bico, né? Aí virou uma questão de um grupo, de uma vaidade de cada um. André, nós estamos falando e citando funções na igreja que apareçam, né? É o músico, enfim. Geralmente as mais procuradas, talvez. Mas nós temos funções de voluntários que não aparecem. É isso aí. Você, por exemplo, muitas das vezes é importante na igreja você ter um irmão advogado que te dê um apoio jurídico nas questões da igreja, um contabilista que presta um serviço que ninguém nem sabe. Pagam até contador, né? Nem sabe, e o irmão está lá oferecendo seu trabalho voluntário. Isso eu estou citando e lembrei de fazê-lo para dizer que todos têm oportunidade. A questão é querer efetivamente fazer e ter a constância de que você falou. E é muito interessante, é aquilo que você falou mesmo, dentro do talento do que você faz no dia a dia, né? Quando a gente está falando de dom aqui, eu não estou falando de dons espirituais, estou falando do dom que você faz. Então, você é advogado fora, o que você pode ajudar? Às vezes o pastor nem sabe ou sabe, mas pastor, eu sou advogado, se aparecer alguma questão jurídica aqui, conte comigo para ajudá-lo. Não sei, mas posso ajudar até aqui. Se tem uma pessoa que trabalha com construção, pastor, posso ajudá-lo. É interessante a pessoa falar, o que eu faço fora? Poxa, eu vou me colocar a serviço da obra de Deus nisso. A Bíblia diz que a igreja primitiva meditava no partir do pão e das orações. Esse partir do pão hoje tem a ver com a atividade de cada um. Irmão, eu sou advogado. Os maçons fazem isso. A base da maçonaria, da filantropia da maçonaria é isso. O cara é advogado, vai lá, ajuda, o outro é médico. O meu ex-diretor, ele passou mal em Fortaleza, e lá ele foi atendido por um companheiro dele. Não estou fazendo apologia à maçonaria, não. Eu ia te fazer uma pergunta, nem vou. Estou fazendo apologia, mas nem sou maçom. Mas eu estou dizendo que a base do cristianismo teria que pensar nisso. Um ajudar o outro nesse sentido. Não, eu sou advogado, eu sou contador, eu posso auxiliar o meu irmão nesse aspecto. Vamos para o rápido break, daqui a pouco eu vou levantar uma problemática também dentro disso. Tem um irmão e, vamos lá, a gente falou de várias ocupações aqui. Vamos voltar para o músico de novo, porque às vezes o músico, eu não sei se ele é só tido como uma ocupação na igreja ou vai além do que outra pessoa faz, né? E ele às vezes toca numa banda secular. Qual é a dificuldade dele vir e falar, olha, já que eu sou profissional da música fora, eu quero tocar na igreja. E o pastor, mas calma aí, você toca numa banda secular, como é que você vai subir no altar? Ué, aquele não é advogado de uma pessoa secular, porque ele pode ser advogado para a igreja. Qual é a dificuldade dele pegar o talento e o dom que ele tem de música e exercer dentro da igreja quando ele está trabalhando com outras situações que talvez a gente não concorde? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.